E aí, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou o Beto Camp e esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Vamos falar um pouco hoje sobre ação e reação, causas e efeitos. Vamos usar essa questão comportamental, exemplificando através do que aconteceu na entrega do Oscar entre o ator Will Smith e o ator Chris Rock. Para quem não viu, você encontra fácil aqui no YouTube mesmo as cenas desse acontecimento, toda a repercussão, tanto durante quanto depois da entrega do Oscar e depois do acontecido. Mas eu vou resumir aqui para quem não viu o vídeo e possa ter uma ideia do que nós vamos tratar aqui. O ator Chris Rock faz a apresentação da entrega do Oscar e fica encarregado de tornar o momento mais lúdico, de fazer piadas, brincar com os filmes, com os atores, com os participantes da entrega do Oscar, para que aquilo fique descontraído. Em um momento infeliz, ele resolveu fazer uma brincadeira com a esposa do ator Will Smith, que tem um problema grave de saúde, que ocasionou a perda de cabelos. E ele brincou com isso, ironizou isso, comparando com um filme que é um filme um pouco mais antigo, protagonizado pela atriz Demi Moore, ao qual ela utiliza o cabelo raspado, totalmente raspado. E a esposa do ator Will Smith, devido à doença, tem também os cabelos totalmente raspados, ou seja, ambas são carecas. E ele ironizou isso, colocando a situação que a esposa do ator Will Smith faria a continuação do filme. Se você reparar a cena, você vai ver que inicialmente estão todos descontraídos, alegres e rindo. Mas quando há um entendimento da situação, do que foi a piada, já você nota rapidamente ali um desconforto, uma mudança comportamental e até da linguagem corporal da esposa do ator. E você percebe que ele ainda está um pouco raciocinando, rindo, ainda tentando entender o cenário. Depois não há uma imagem que mostre para nós ali qual foi a mudança dele, o momento de transformação dele. Mas você só vê a cena dele se dirigindo ao palco. Até então, o ator Chris Rock achava que ia haver alguma brincadeira, algo assim, e o ator Will Smith vai lá e dá um tapa na cara do Chris Rock, que fica totalmente desnorteado, sem entender o que está acontecendo. E depois, até eu creio que o público que estava assistindo e até os que estavam participando do evento acreditavam naquele momento que fosse alguma encenação, alguma brincadeira. Até que você vê que o ator Will Smith depois começa a citar, né, que ele tire o nome da esposa dele da boca dele, que não fale mais o nome da esposa dele, e você percebe que a situação é totalmente séria. Bom, houve a repercussão, houve todo o cenário. Então, como nós tratamos aqui de desenvolvimento humano, pessoal e profissional, e questões comportamentais são absolutamente relevantes nesse cenário, nós vamos comentar um pouco dessas questões comparando aí ação e reação. E isso vale tanto para a nossa vida pessoal quanto profissional, e é interessante você sempre ter esse tipo de autocrítica e percepção para entender o que você faz, como você deixa de fazer, de ter empatia, de saber como se colocar, de saber o que falar, de saber o momento certo de falar, de saber quando e como agir. Não importa muitas vezes que você tenha um grau de amizade, um grau de relacionamento, que você pode externar ou falar algumas coisas que vai ficar tudo bem. Há cenários até que você comenta e cita algo e a pessoa até recebe numa boa, pode até rir, mas às vezes se você falar a mesma coisa ou um pouco mais diante de outra situação, isso pode ter questões e resultados ruins, como aconteceu na entrega do Oscar. Tudo há um limite e as pessoas estão movidas com emoções. Aquele momento para o ator Will Smith provavelmente envolvia muitas situações da possibilidade dele ganhar um Oscar, tudo que o filme que ele fez envolveu, questões emocionais, a história, o momento de vida que ele vivenciava ali, a questão da doença da esposa. Então, para ele, aquela cena, aquela situação toda tinha uma bagagem emocional muito grande
e certamente mexia muito com ele o que poderia ou não acontecer. Visto que, depois, quando ele acaba ganhando o Oscar, e ele vai lá, ele acaba se emocionando, até se desculpa e conta toda a história. Então você vê que ele estava num grau de emoção muito forte. E aí você fala, pá, mas o Chris Rock não tinha como saber isso. Ele não tinha como saber isso, de fato. Mas ele tem que ter um certo cuidado, principalmente no momento desse, de saber onde vai direcionar o tipo de comportamento, o tipo de piada, o tipo de ação. E eu não entendo que isso seja uma maneira de falar, olha, vamos censurar aqui, não é esse o foco. Nem é o propósito do nosso canal falar esse tipo de situação. Mas eu entendo que as pessoas têm que ter um pouco mais de controle. Alguns tipos de piada, por mais que elas caibam, por mais que se encaixem em determinados momentos, e aí eu não estou falando só da questão da piada, até eu quero que isso fique muito claro para quem está nos assistindo, não se trata nem da questão de piada. Vamos falar então vamos usar um termo aqui como a questão de um comentário, tá bom? A questão do comentário, ela tem que ser cuidada porque você tem que ter empatia com as pessoas. Você tem que pensar assim, por mais que você ache um absurdo isso, como as pessoas podem estar analisando, como as pessoas podem entender. Ninguém sabe o que estava dentro do coração e da mente do ator, da família dele naquele momento. Você consegue ter esse raciocínio e essa ideia que eu falei para vocês aqui, porque ficou um pouco transparente, isso foi externado à medida que as coisas aconteceram. Caso contrário, nós não saberíamos. Então, quando você vai fazer um evento, quando você vai fazer uma festa de confraternização na sua empresa, uma relação familiar, um jantar familiar, procure se atentar e respeitar um pouco mais alguns limites. Mesmo que você tenha lá o seu colega de trabalho, que você está habituado a falar com ele, algum tipo de intimidade, palavrões, que você brinque, coloque apelidos e vice-versa. Se você tem uma festa de confraternização, uma reunião, não é o momento de você ironizar isso. Aquela pessoa pode estar vivendo um dia ruim, aquela pessoa pode não querer externar isso e não ter falado isso para você. Tudo é uma questão de acertos de comunicação. E quando essa comunicação não ocorre, normalmente não vai ocorrer tão detalhada, porque tem pessoas que até têm vergonha de comentar determinadas coisas com a outra pessoa. E às vezes vai deixando isso acontecer. Né? E eu, na minha vida, já vivenciei situações assim, ao qual eu tinha uma amizade muito grande com um grande amigo, e nós sempre brincamos um com o outro. Determinada vez ele se incomodou, né? Eu fiquei nesse período até magoado, tal, só para exemplificar, porque eu achei que ele poderia ter comentado e pedido para mim, e eu teria certamente minimizado essas brincadeiras. Porém, ele não comentou, isso veio explodir futuramente, aí envolveu a esposa dele, enfim. Só para resumir, é uma questão que, assim, a princípio estava tudo bem. Então foi uma ação e uma reação. Eu fiz algo que nós estávamos habituados, só que eu peguei ele talvez num momento ruim, uma situação ruim, ou talvez ele sempre se incomodou, mas por algum medo, receio, ou até por consideração a mim, não quis fazer. E aí ele ocasionou um problema maior, eu ocasionei um problema maior, a esposa dele ocasionou um problema maior para ambos, e isso aconteceu. Então, ou seja, ação e reação. É o mesmo cenário que você tem que se atentar durante a sua vida, durante o ambiente de trabalho. Se você for reagir a toda ação que ocorrer, você vai arrumar confusão em todos os lugares. Se você for agir de forma inadequada em todas as vezes, você vai arrumar confusão em todos os lugares. Então, onde que a gente consegue equilibrar isso? Primeiro, na comunicação, segundo, no bom senso, segundo, na autocrítica e principalmente na empatia, de você se colocar no lugar de outra pessoa e pensar, poxa, o que vai acontecer? O que pode ocorrer se eu tomar esse tipo de atitude? O que pode modificar se eu falar isso? O que pode gerar se eu tomar esse tipo de postura? Isso é relevante, isso é importante. Todas as vezes, todas, sem exceção, que você receber uma ação, procure ter autocontrole, equilíbrio, para não ser impulsivo. Naturalmente, quando você é impulsivo, na sequência vem o arrependimento. Principalmente quando são boas pessoas. Você pode verificar ali, os atores ali já trabalharam juntos no Maluco do Pedaço há muitos anos atrás.
não sei se, se havia um contato ou uma amizade externa, ou até o grau de inimizade também, mas você vê que há o arrependimento. Depois da situação toda, há o arrependimento. E isso é o grande problema quando você solta palavras ruins, quando você toma atitudes ruins e faz com que todo o cenário seja destruído, porque você foi impulsivo. Então, toda ação terá uma reação e, naturalmente, após a reação, terá o arrependimento. E havendo esse arrependimento, muitas vezes fica difícil voltar atrás, porque a imagem já ficou manchada, o problema já foi realizado, a pessoa que sofreu o dano ou que sofreu algum tipo de problema, consequentemente vai estar chateado, vai estar magoado, muitas vezes não vai perdoar. Então procure sempre manter o equilíbrio. Procure sempre conter-se dentro do que é possível. Isso não significa que você tenha que calar-se constantemente. Isso não significa também que você tenha que não... se alguém fizer uma ação ruim para você, se alguém lhe agredir, por exemplo, que você tenha que ficar calado. Mas não necessariamente você tem que retribuir com violência, que você tenha que retribuir com outra agressão. Talvez, e aí entra a questão da razão, do equilíbrio emocional, como eu falei, haviam outros fatores ali que motivaram provavelmente o ator a explodir até aquele tipo de comportamento, tanto que ele se arrepende depois, mas que talvez fosse o caminho ideal ali. Primeiro, o Chris Rock não fazia aquele comentário, mas já que o fez de maneira inadequada, o ator poderia levantar-se e falar claramente, ou ir até ele pegar o microfone, dizer, olha, não gostei do que você falou, minha esposa está doente, você me ofendeu, então eu vou pedir que você pare agora e não repita isso. Então esse seria um comportamento próximo do sensato, próximo do correto. Mas como eu disse, a ação e reação gerou uma explosão. E é o que você vai encontrar em muitas pessoas, em muitos comportamentos humanos, visto que é algo difícil, o autocontrole é pouco praticado. A inteligência emocional ela é pouco utilizada. As pessoas vão muito na emoção, muito na pouca razão e mais emoção, muito na ação. Então, tudo isso deve ser analisado por nós no ambiente de trabalho, no ambiente pessoal, entender, qualificar isso da melhor forma possível, procurar sempre, constantemente, estar tendo autoconhecimento, estar ali na razão próxima à sua emoção, mas manter um equilíbrio, vamos dizer assim. Você encontra. Então vamos supor aqui, você está aqui entre razão e emoção. Você não pode estar demais aqui, nem demais aqui. Você tem que ter um bom senso. Ah, mas tem vezes que vai sair mais para cá ou mais para cá, Beto. É verdade. Até aqui não tem tanto problema, até porque haverá situações onde você vai precisar mais da razão, outras situações mais da emoção. O problema é o extremo. Quando você vai ao extremo, você esquece o que tinha aqui embaixo e aqui você começa a agir de maneira impulsiva. E como eu disse, ação e reação e ações impulsivas geram arrependimento posterior. Então, fica aqui essa breve análise, essa questão comportamental, para que você possa entender que esse autocontrole, essas situações, tudo depende de você. Todo aquele cenário poderia ter sido evitado, havendo tudo isso que nós falamos aqui, como pode ser corrigido e servir como exemplo para nós, para que possamos fazer aí as nossas autocríticas, trabalhar o autoconhecimento e diariamente mudar isso tanto na vida pessoal quanto profissional. Eu sou Beto Campo e esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Forte abraço e até o próximo vídeo.